2019 está terminando e você tem duas escolhas que só dependem de você. Você pode entrar no ano de 2020 da mesma forma que 2019 e você vai ser bombardeado de conteúdos aleatórios na internet. Você vai tentar acompanhar de longe as polêmicas do cenário político, cultural que vão acontecer. Você então dirá que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, é a mídia. E vai chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e se perguntar: o que eu fiz pela cultura, pela mídia e principalmente, o que eu fiz pela minha educação? Eu conheci mais sobre a história do meu país, sobre o mundo que me cerca. Eu aprimorei as minhas virtudes, me tornei um ser humano mais justo, mais sábio. Eu conheço mais a origem das ideias que eu acredito que eu tenho. Eu estou mais perto de saber quem eu sou. Ou você pode escolher começar o ano como milhares de pessoas já fizeram e no lugar do conteúdo aleatório, receber periodicamente e com itinerário pensado, cursos, debates, documentários, podcasts e entrevistas com grandes autoridades intelectuais. Ao invés de acompanhar de longe as polêmicas que irão surgir no cenário político e cultural, poderá acompanhar de perto, entendendo as nuances e diferentes pontos de vista sobre o que está acontecendo. No lugar de reclamar que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, poderá participar ativamente de um grupo que financia a melhoria dessas áreas, que possibilita que esse conteúdo chegue nas escolas, na mídia e na casa de mais de 17 milhões de pessoas. E então, você poderá chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e perceber que você ajudou a tornar o Brasil um país melhor, que você conhece e entende mais a sua história, a origem das suas ideias, a arte que você aprecia, os valores que você preza e quem você realmente é. A gente sabe que esse é o momento para tomar esse tipo de decisão e para facilitar a sua vida nós estamos ofertando exclusivamente até o final dessa semana 30% de desconto para você se tornar membro assinante da Brasil Paralelo. São mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse universo de conteúdo e financiar o impacto de milhões de brasileiros em 2020. Contamos com a sua escolha. Nós comentávamos que Chopin é o poeta do piano e Liszt o príncipe do piano. Duas historinhas sobre eles e eu toco algo para que vocês vejam exatamente o que é a característica do romantismo. Esse turbilhão de sentimentos completamente descontrolados. De Liszt, comentei já um pouco antes com vocês, quando falávamos do humanismo, é compreensível que um gênio como ele era, bem apessoado, carismático, com uma técnica incrível, enfim, era inevitável que ele fosse o que ele foi, um tremendo de um vaidoso. E ele acreditava muito nele, né? E ele entrava no palco e eu vou acontecer porque eu sou eu, etc. Né? E o que ele usou para poder mostrar isso de alguma forma foi a dificuldade técnica. Em Paris, ali era o centro cultural da época, foi inclusive a cidade onde Chopin e Liszt se conheceram. Todos os artistas estavam lá, era o centro cultural da época. E um dos artistas, um grande, exímio violinista italiano, Niccolò Paganini, que morava em Paris, estava passando por lá, resolveu fazer um concerto e diz a tradição, reza a lenda, que o Paganini era tão virtuoso que durante as apresentações ele tensionava propositalmente as cordas do violino para que durante o concerto as cordas começassem a arrebentar. E arrebentava uma corda, ele continuava o concerto. Arrebentava a segunda corda, ele continuava. Arrebentava a terceira corda e ele continuava o concerto todinho, com perfeição, na única corda que sobrava. Aí, claro, ovacionado, aplausos, tal, né? E normalmente para as pessoas que têm essa deficiência ou necessidade, enfim, de carência, de aplausos, do tipo que for, uma coisa é o aplauso, que é um reconhecimento de um momento de beleza. Outra coisa é a dependência vaidosa, carente, enfim, desse tipo de manifestação. Liszt disse, tá aí, é isso que eu quero fazer no piano. Eu vou reproduzir no piano exatamente o que Paganini fazia no violino e que arrebatava multidões. Então a obra de Liszt ela é muito conhecida por essa característica de dificuldade técnica. Ora, coincidentemente,
ou não tão coincidentemente, dizem que a vida tem umas leis de simetria, enfim. No final da vida, Liszt parecia... Olhem as fotos no Google, coloquem lá, Liszt, Franz Liszt, imagens. Eu garanto para vocês que 99% das fotos que vocês vão ver é de uma pessoa bastante acabada, gorda, com um cabelo bastante desgrenhado e com uma verruga na ponta do nariz. Parece aquelas bruxas de desenho animado, malévolas assim, né? E interessante foi ver que aconteceu dentro da alma dele uma conversão. Acho que é impossível, quem está em contato com esse material de enriquecimento, de desembrutecimento, é impossível que a pessoa não passe por uma transformação. E foi o que aconteceu com Liszt. No final da vida, ele não queria mais aplausos, ele simplesmente dava aulas, tinha muitos alunos, claro, alunos que queriam absorver o conhecimento dele. E não cobrava nada pelas aulas. E recebeu as ordens menores franciscanas. É incrível, uma pessoa que resolveu olhar para dentro. Né? E Chopin conta essa historinha e daí toca algo sobre os dois. Chopin é uma coisa incrível, polaco, né? Polonês, nasceu numa cidadezinha muito pequena na região da Masóvia, chamada Żelazowa Wola, uma região muito rural, muito... Eu me lembro que a primeira vez que estive lá em Żelazowa Wola, me frustrei, porque é a casa de uma condessa, uma casa bastante bonita, foi ali que nasceu Chopin. O pai e a mãe de Chopin eram funcionários dessa condessa, mas não conseguia entrar na casa. Né? E ficou aquela coisa mal resolvida dentro de mim. Né? Daí, 1 ano, 2 anos depois, passei na Polônia para recitais, em Varsóvia concretamente, falei, bom, vou passar em Żelazowa porque agora vou entrar na casa mesmo, que está no meio dos jardins. Só que me esqueci que era uma segunda-feira, o dia que eu dediquei para ir até lá, e na Europa vocês sabem que às segundas-feiras os museus todos estão fechados. Cheguei lá, o portão do museu fechado. Aí não teve como. Como um bom brasileiro, pedi a esmola. Eu falei, olha, eu viajei de muito longe para estar aqui, e para mim foi tudo de bom, porque me abriram o portão, me abriram a casa, e eu pude estar dentro da casa dele sozinho, absorvendo toda aquela energia. Bom, Żelazowa Wola e foi para Paris, depois de... viveu 38 anos, né? Morreu muito... 39 anos, morreu muito jovem também, de tuberculose. 19 anos viveu na Polônia, em Varsóvia, e os outros 19 em Paris. E foi em Paris que, embora com toda a estrutura e formação familiar, foi ali que a vida artística deu a picadinha nele, com a ajuda de Liszt. Liszt era o Dom Juan, como já havíamos comentado. E aí, claro, Chopin começou um envolvimento com a George Sand, e esse envolvimento que mais do que uma união amorosa, era uma união parasitária, porque essas relações não tem como dar certo. Né? Não tem, quer dizer, o temperamento de George Sand era possessivo, dominador, e Chopin é um temperamento frágil, de quem simplesmente propõe, nunca impõe nada. Então virou uma relação, eu mando, aquela história de supermãe infrafilho. E o interessante foi perceber que a relação de Chopin com George Sand se encerrou. Tanto é que no funeral de Chopin, nem presente ela estava. Ela simplesmente desapareceu. E o interessante foi ver a circunstância da morte do compositor, que morava em Paris, como nós falávamos, né? E que um grande amigo dele, Alexandre, que como polaco que era, católico, fervoroso, o povo polonês é muito fervoroso, muito católico, havia se ordenado sacerdote. Estava em Roma e iria voltar para Varsóvia. A irmã de Chopin fez o contato, mandou um WhatsApp ali para o padre Alexandre e disse, olha, seu amigão Chopin está falecendo, vem para cá. Está nas últimas, tuberculose. E impressionante, porque aí a gente vê a força da amizade. O padre Alexandre, não sei de que forma, se deslocou até Paris, né, para estar com Chopin. Quando Chopin o encontrou, claro, uma pessoa que está doente, sabendo que a situação é grave, e encontra um amigão, mas que é um sacerdote, a reação é de susto. E de fato ele se assustou. E disse, meu amigo, somos muito amigos, mas
os seus serviços eu agradeço. Né? E passaram-se os dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que teve um momento em que Chopin teve uma baixa muito grande e a morte já era iminente. E numa conversa que os dois estavam tendo, o padre Alexandre disse, Friesweg, assim que ele tratava Frederic, né? Eu queria que você me desse uma coisa, queria que você me desse a tua alma. Nesse exato momento, Chopin disse, compreendo-te. Assim, literalmente, compreendo-te. Pediu para que as pessoas que estavam na sala saíssem, no quarto. Por exemplo, Delacroix, o pintor, que era um grande amigo de Chopin, que também residia em Paris. Franchomme, a quem Chopin dedicou a sua sonata para violoncelo. Jane Stirling, uma nobre irlandesa, que foi a responsável por, inclusive, pagar todo o funeral de Chopin. Chopin, a situação econômica dele estava bastante complicada ao final da vida. Incrível, porque ele atingiu fortunas imensas como professor na cidade de Paris, né? Mas vivia numa situação bastante difícil mesmo naquela época. Né? E, de fato, todos saíram e fez uma confissão e recebeu a ajuda espiritual nesses últimos momentos. Tudo que podia, um pouco mais. A unção dos doentes, diariamente a comunhão. O relato mostra que Chopin, inclusive, pedia para que o padre Alexandre ficasse ao lado dele o tempo inteiro. Ele pegava a mão do padre Alexandre e beijava o terço, o rosário e o crucifixo, assim, né, até o momento da morte. E a penúltima frase de Chopin, antes de falecer, foi: meu grande amigo Alexandre, graças a você, não morrerei como um porco. É muito forte isso, muito forte. Né? A gente vê que a música de Chopin retrata um pouco essa espiritualidade elevada que o compositor possuía. E por conta disso, né, ele foi enterrado no Père Lachaise. Os ofícios, os funerais, aconteceram na igreja da Madeleine, muito próximo ali da Praça da Concórdia. E ele pediu para que o coração dele fosse levado de volta à terra amada, à pátria amada, à Polônia. Impressionante. E o coração foi tirado do corpo. O corpo de Chopin está no cemitério do Père Lachaise, mas o coração foi retirado e foi levado pela irmã até Varsóvia, embebido em conhaque, debaixo da saia. A irmã Luísa, a irmã Ludwika, a mais velha, com quem ele era extremamente afinado. Tanto é que foi para essa irmã que ele deixou todo o material dele, o piano, os manuscritos, para que ela montasse um museu. E tudo isso foi perdido por uma circunstância que, enfim, se nós começarmos a comentar agora, não paramos mais. Né? Foi tudo jogado, pilhado no centro de Varsóvia e colocaram fogo. Inclusive o piano dele foi empurrado do 3º andar. Eu fico imaginando esse piano caindo no chão. É incrível isso. Quando você for até Varsóvia, na igreja da Santa Cruz, eu me lembro que a primeira vez que estava por lá, tinha acabado de chegar e tinha pingado por vários outros lugares e cidades por atividades profissionais. Cheguei, estava bastante cansado, era quase 9 horas da noite, mas eu resolvi dar uma volta ali no centro onde estava, muito próximo do centro histórico, numa avenida que, se eu não estou em erro, chama Senais Viazzi, que é a avenida principal. Tem um café muito bom ali, próximo a essa igreja. Aconselho, nesse café todos os grandes artistas se encontravam. O pianista Arthur Rubinstein, o polonês, todos com fotografias lá. Vale a pena conhecer esse café, que não me lembro o nome. Mas andando por ali, subir as escadarias de uma igreja muito bonita, para entrar, para ver, para conhecer. Turista perdido, né? Bem em frente à igreja da Santa Cruz tem uma outra igreja onde Mozart tocou órgão ali. Chopin também tocou o órgão ali nessa igreja. Enfim. E a minha surpresa foi que, quando eu entrei na igreja, eu falei: essa igreja eu conheço de algum lugar. E aí uma série de imagens do Google começaram a vir à minha cabeça. Eu falei: essa daqui é a igreja da Santa Cruz. E desesperadamente comecei a procurar em todas as colunas onde estava o coração de Chopin, a placa que eu já conhecia por fotos, né? E quando foi a minha surpresa, quando em uma coluna, aquela placa de mármore imensa dizia: aqui descansa o coração do compositor polonês Fryderyk Franciszek Chopin.
Aí eu tive uma única reação, que é a reação que qualquer pessoa normal, acho eu, tem diante do sagrado. Caí de joelhos. Né? E fiquei ali, diante de um ramo de flores imenso, vermelho e branco, rosas, vermelhas e brancas, que permanentemente estão ali debaixo do coração dele. Né? É impressionante. Né? Ele, inclusive, guardava com ele terra da Polônia. E ele pediu que essa terra fosse colocada sobre o túmulo dele. Quando ele foi enterrado na França, no Père Lachaise, em Paris, jogaram essa terra que ele trazia em cima do túmulo. Chopin tinha um amor muito grande à Polônia, mas devido à saúde dele, ele era muito pequeno, tinha 1,5 m de altura. E quando ele faleceu, ele estava com 38 quilos. E não é que a massa corporal dele fosse muito mais do que isso quando ele estava saudável. Uma pessoa pequena, fisicamente limitada, mas com uma força anímica e artística que fez com que ele transformasse o piano no campo de batalha. Ele mesmo dizia que tinha um enorme sonho de lutar pela Polônia, né, nos campos de batalha contra os russos. Esse é outro problema histórico. Mas não conseguia, então ele transformou o piano no campo de batalha. E as poloneses, que são essas composições em tempo ternário, 1, 2, 3, 1, 2, que eram obras interpretadas nas cerimônias da nobreza, quando os condes, as duquesas, enfim, estavam chegando em algum encontro nobiliárquico, todos eles chegavam ao som de uma polonese. Então se anunciava, agora o duque e a duquesa, tá, tá, tá. E aí a polonese tocava e chegavam os nobres. Chopin deu para as poloneses uma identidade própria e transformou essas obras que foram... Existem poloneses de Bach, poloneses de Tchaikovsky. Não é um estilo, uma composição específica e única de Chopin, mas em Chopin elas ganharam uma visibilidade única. Nesse ritmo ternário, rítmico e extremamente combativo. Por exemplo, a polonese militar. Inclusive, há um momento nessa polonese que Chopin simulou o rufar dos tambores na batalha. A polonese heróica, uma outra polonese famosa dele. Enfim, mas juntamente com esse amor desesperado pela Polônia, uma outra corrente que influenciou profundamente a obra de Chopin era essa coisa lírica do amor pela dor, o amor pela desesperança, pela solidão. Ele sempre foi uma pessoa muito... Eu acho que os gênios são assim, né? Parece que eles vivem num mundo que não é o mundo dele. A obra de Chopin traz um elemento de linha melódica, de melodia mesmo, né? que torna ele inigualável. Tanto é assim que ele é chamado de o poeta do piano. Por exemplo, o primeiro concerto para piano e orquestra número 1, em Mi menor. Vejam esse tema, que singelo e que lírico. Chopin, só para que vocês saibam, ele tinha uma admiração incrível, perdida, pela ópera, pelo canto lírico. Então, inclusive, os pianistas, quando interpretamos esse estilo de obras de Chopin, a gente sempre tem que pensar que os nossos dedos são cantores líricos. Uma soprano, um contralto, um barítono, um tenor. Vejam o lirismo, por exemplo, do tema central do primeiro movimento do concerto número 1.
é uma simplicidade e um romantismo que são um tapa na cara das pessoas, né? Liszt, que nós comentávamos agora há pouco, um grande amigo de Chopin, chamado de o príncipe do piano. O estilo de Liszt é um estilo muito mais agressivo, virtuosístico, embora, como compositor romântico que era, também traga elementos no estilo Chopin, não com essa doçura e com esse refinamento. A obra de Chopin mistura a elegância francesa com como que eu posso dizer assim? Esse elemento eslavo de dor, de emotividade, de sentimental, né? Em Chopin a gente vê essas duas coisas aliadas, o refinamento francês e a emotividade eslava. Mas veja, por exemplo, em Liszt. Enfim, se a gente vê, por exemplo, em outras obras de Liszt, esse elemento um pouco mais romântico, um pouco mais lírico, emotivo. Por exemplo, ele retoma o tema. Enfim, o estilo próprio romântico. Mas o romantismo foi pululando em tudo quanto é parte da Europa. Você pensa, por exemplo, na Noruega. Vale a pena conhecer o Concerto para Piano de Grieg, um concerto impressionante, onde em Lá menor, nós já sabemos que é isso, clave Lá menor, onde os tímpanos começam, eu vou simular o que os tímpanos fazem, na nota Lá, fazendo esse efeito. Vale a pena conhecer. E aí o maestro dá a entrada e toda a orquestra faz um acorde de Lá menor. Todos, os violinos, as violas, todos, inclusive o piano, que é o solista. É um concerto para piano e orquestra. E o piano faz. Assim começa a história que vai ser contada. Schumann, alemão, é um outro compositor romântico. Na Rússia, Tchaikovsky, Rachmaninoff, enfim, é uma escola, Brahms também na Alemanha, é uma escola que não tem fim, né? E todos eles mais ou menos se conheciam. Eu conto uma última história, Brahms, mas sem contar o final. Brahms é um talento e precisava da ajuda de alguém que pudesse trazer visibilidade a esse talento. Quem era essa pessoa? Robert Schumann. Robert Schumann era um grande professor, um jornalista, ele tinha um periódico
que falava sobre as atividades artísticas e musicais na Europa, naquele momento de grande apelo, de grande conhecimento. Então Brahms pensou, eu preciso me encostar no Schumann, para que ele saiba quem eu sou. Vou levar umas composições minhas, vou mostrar qual que é a minha possibilidade artística. E todo Schumann queria ter um Brahms por perto. Porque, claro, como professor, ele quer ter alguém que possa trazer notoriedade ao trabalho dele. Schumann era, de fato, um referencial. Chopin, só fazendo um pequeno parênteses, ficou famoso porque nesse diário que Schumann escrevia, nesse periódico, ele fez uma crítica super elogiosa a um recital de Chopin. A partir daquele momento, a carreira de Chopin deslanchou. E, claro, Schumann viu o talento de Brahms, que foi bater na porta da casa da família Schumann. Ele era muito bem casado com uma exímia pianista, com a Clara Schumann, né? Uma grande pianista, muito melhor que ele. Tanto que quando faltava dinheiro na família, a Clara fazia um recital e pagava as contas do ano inteiro. E o Schumann convidou Brahms para se hospedar na casa deles, morar ali. E o que acabou acontecendo? Brahms se apaixonou pela Clara. Essa união dos dois nunca aconteceu, que a gente tenha conhecimento. Robert Schumann faleceu jovem, com 44 anos, de loucura mesmo. Faleceu no manicômio, imagina. Mas mesmo assim, a Clara, o que ela fez depois foi se dedicar a perpetuar o nome do marido. E Schumann, Robert Schumann hoje é conhecido porque a esposa, Clara Schumann, se dedicou a isso, a fazer um trabalho de mostrar para o mundo quem era o marido dela. O mesmo que aconteceu no Brasil, por exemplo, com Villa-Lobos. Esse pianista Arthur Rubinstein, que comentei agora, polonês, foi ele que, conhecendo Villa-Lobos, as obras e o artista, o compositor Villa-Lobos, se predispôs a, em todos os recitais que ele fazia, praticamente todos, fazer como bis obras de Villa-Lobos. Aí a atenção mundial aconteceu. Quem que é Heitor Villa-Lobos? E foi assim que Robert Schumann ganhou notoriedade como compositor, porque a esposa começou a divulgar a obra do marido. E Brahms nunca se casou. A Clara Schumann faleceu, 7 meses depois, Brahms faleceu. E tem uma obra de Brahms que é muito bonita e que tem a ver com tudo isso que nós conversávamos agora. Vejam, por exemplo, as referências românticas aqui.
Depois cada um pode procurar ouvir a obra inteira. O Concerto para Piano e Orquestra de Schumann vale a pena conhecer. O único concerto que ele compôs. Também em clave de Lá menor. Parafraseando o Grieg, o concerto que nós comentávamos, toda orquestra começa com uma nota Mi, uníssona. E aí entra o pianista. É um concerto tipicamente romântico, a gente percebe pelas características. Então veja, esse é o período romântico sobre o qual nós conversávamos, é um mar sem margens, fica aqui o convite para que cada um de vocês explore, conheça e se encante, porque o material não falta. Um abraço.